que tem torcida. Moradores realizam manifesto em frente à unidade de saúde contra o fechamento do local. Os manifestantes avisam que não irão sair até que a decisão seja revogada. O prazo para recadastramento no cartório eleitoral vai até o ano que vem. Seca no Rio Parauapebas preocupa ambientalistas. Essa estiagem já chega a ser a pior dos últimos anos. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Jornal Correio Notícias. Olá, boa noite. A regularização junto ao cartório eleitoral já começou. O prazo é até o ano que vem, mas já fica um alerta. Quem não regularizar até a data poderá perder o título de eleitor. No último levantamento realizado pela Zona Eleitoral de Canaã dos Carajás, feito em 2016, cerca de 3.500 eleitores estavam inaptos para votar. Esses eleitores têm até 4 de maio do ano que vem para regularizar a situação junto à Zona Eleitoral. E atenção, é importante não deixar para cima da hora. A gente está funcionando o horário normal de 8 da manhã a 1 da tarde, de segunda a sexta-feira, né? E a gente está fazendo alistamento, que é o primeiro título eleitoral, transferência, né? Às vezes as pessoas vêm aqui, mulher que casou pode trocar, no caso, o nome, né? Retificação de dados, né? A gente está fazendo isso aí, a retificação de dados. O município de Canaã dos Carajás tem cerca de 39.600 eleitores aptos para votar, segundo o último relatório. Assim como em outras cidades, em Canaã, o recadastramento eleitoral passou para o biométrico. O novo sistema serve para dar mais segurança à identificação do eleitor no momento da votação. O Canaã do Carajás, né, foi uma das cidades, né, que foi contemplada, né, com a biometria. Houve a revisão do eleitorado, né, onde que todos os munícipes da cidade passaram a ter os seus dados cadastrados biometricamente. E você que é de fora, que está passando pelo Canaã, que está morando aqui, né, tem que ter um comprovante de residência, identidade CPF, é só vir aqui com a gente faz a transferência, né? E passa a ter os dados cadastrados biometricamente. Quem não comparecer dentro do período estipulado pelo cronograma para cada município, zona eleitoral, terá o título cancelado. E atenção, o recadastramento é obrigatório para todos os eleitores, inclusive para aqueles que têm voto facultado, os analfabetos, os eleitores entre 16 e 18 anos e os eleitores com mais de 70 anos que possuem título de eleitor. Estes também serão cancelados caso não compareçam ao posto de atendimento. Todos nós, né, nós como cidadãos brasileiros, né, devemos exercer a nossa cidadania, né, porque hoje o título ele passa a ser um título, um documento importante, né. Você com seu título fluindo, você pode tirar um passaporte, né, abrir conta bancária, né. Se seu título tiver cancelado, você fica impedido, né. Se você passar num concurso público, você não vai assumir, você não vai tirar um passaporte, sua conta bancária vai ter problema. Então é importante que você esteja com o seu título atualizado. Caiu a doação de doadores de sangue no Hemopa em todo o estado. Os números de transfusões por mês é bem alta e a quantidade de sangue no banco está em baixa. O alerta foi feito no final da semana passada. Segundo o Hemopa, em todo o estado, com o sumiço dos doadores, o estoque está em baixa. A redução foi de 50%. Em Marabá, a situação não é diferente. Na sala de coleta, poucos doadores. Doar sangue é sempre um ato de amor e pode ajudar a salvar vidas. Nós estamos no Hemopa, converso com o Dr. Fernando Monteiro, que é o diretor aqui do Banco de Sangue de Marabá, porque a gente está precisando que pessoas apareçam para fazer a doação, né, Dr. Fernando? O período já começa a se aproximar do final do ano e aí o estoque tem aquela queda sempre, né? A gente sempre está precisando dos doadores, sempre. Nunca trabalhamos assim com folga, com excesso, não. A nossa demanda é muito grande. Para vocês terem uma ideia, a gente faz em torno de 720 transfusões por mês. Isso exige pelo menos 600 doações, não é muito fácil. A gente aproveita e agradece a população de Marabá, porque todas as vezes que a gente vem a público chamar a população, a gente faz as nossas campanhas, ela responde de pronto. Todas as nossas campanhas conseguem atingir o nosso objetivo porque a população vem. Mas a gente sempre fala, todo dia, toda hora tem alguém precisando de sangue. Portanto, todo dia nós precisamos que os doadores venham até aqui fazer essa doação. Qualquer pessoa pode doar sangue que tenha entre
16 e 67 anos de vida e com mais de 50 quilos, em boas condições de saúde, poderá vir aqui, nós funcionamos das 7 às 12h30 para fazer a triagem e nós temos o maior prazer em recebê-lo aqui para fazer a sua doação. A redução prejudica diretamente as transfusões. O Hemopa atende mais de 200 hospitais no estado do Pará. Para doar sangue, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar acima de 50 quilos e estar bem de saúde. Antes da gente fazer a coleta de sangue, a gente faz uma triagem clínica, onde exatamente a gente vai investigar um pouco mais para ver se a pessoa está realmente em condições naquele momento de fazer a doação, para que faça essa doação. É importante dizer que doar sangue não engrossa o sangue, não vicia. Se você doa uma vez, tem que doar sempre. Não, isso não existe. Agora, o que a gente pontua é, se você vem aqui fazer a sua doação de sangue para salvar uma pessoa, ou seja, para fazer o bem, por que não fazer o bem de vez em quando, não é? Então, as pessoas podem vir aqui que a gente tem o maior prazer em recebê-las. Veja daqui a pouco, moradores acampam em unidade de saúde como forma de protesto. Eu volto já já. Luan Santana VIP. Para ele e para ela. Seja você também uma consultora ou consultor Jequiti. É preço baixo de verdade. Descontos imperdíveis só na Liliane. Samsung J2 Prime com TV 16 GB de 799 por 679. Lavadora Sugar 10 kg de 425 por 359. Smartphone Alcatel de 349 por 279. TV LED LG 28 polegadas de 1.090 por 899. Refrigerador classe A no consumo de energia de 990 por 799. Descontos imperdíveis só na Liliane. Esse é o cachorro mais atrapalhado que você já viu. Ele apronta todas e se mete nas maiores confusões. Marmaduke, nesta sexta, 11h15 da noite, na Tela de Sucessos. Vários moradores do bairro Novo Horizonte, em ato de protesto, montaram acampamento em frente à unidade de saúde do bairro. Eles não irão sair do local enquanto a decisão do fechamento não for cancelada. A unidade da família Lucas Lourenço Leite amanheceu assim, com os portões fechados. A nossa equipe de reportagem acompanhou de perto o drama de cerca de 50 moradores do bairro Novo Horizonte que decidiram acampar em frente à unidade como forma de protesto ao fechamento da casa de saúde. Cadastrado, parece que tem uns 30 mil cadastrados desse posto, meu, que atende várias regiões dessa cidade. Como é que um bairro desse pode ficar sem um posto de saúde? Então, nem só eu estou contra e creio que o prefeito não vai deixar que isso aconteça. Ele vai rever esse problema e vai deixar esse posto de saúde funcionando. A Prefeitura de Canaã anunciou nesta semana uma suposta reforma da unidade de saúde, mas não encontramos nenhum indicativo de começo das obras no local. Segundo informações, o valor da reforma do posto gira em torno de R$100 mil. Os moradores contestam. Eu nunca vi aqui em Canaã se fechar uma unidade de saúde, como se dizer, o posto de saúde, sem tempo determinado de abrir ou alugando um outro local para estar recebendo a gente, entendeu? Eu não sou contra ele fazer a reforma dele, mas não nesse valor aí também, né? Na unidade de saúde estão cadastrados cerca de 35 mil prontuários. São pacientes do Novo Horizonte, bairros vizinhos e até da zona rural. Indignados com a decisão da Prefeitura de fechar o posto de saúde, os manifestantes decidiram denunciar a atitude ao Ministério Público. Este abaixo-assinado vai ser entregue à Promotoria de Justiça. Isso aqui é o desrespeito que nós estamos achando que é demais, entendeu? Agora, se por acaso tiver o mesmo problema de saúde em todo esse povo, como é que vai ficar a situação de um bairro com 17 bairros aí onde tem só um posto de saúde para atender? E eu creio que se o prefeito não vai fazer uma coisa dessa aí, ele vai ter senso e consenso para que não aconteça isso. Esta mulher radicalizou, atou uma rede em frente à unidade. Ela só vai sair daqui depois que o poder público volte atrás da decisão. Eu só saio depois que vir ver alguma providência. Enquanto isso, nós não vamos sair daqui. Vamos ficar de dia, de noite, vamos trocar turno. Mas, infelizmente, nós não podemos deixar o prefeito fazer o que ele está querendo.
Olha, nosso bairro está esquecido, gente. Novo Horizonte está esquecido. Olha só a situação ali, aquela praça que cercaram, e aí dizendo que era para fazer e até hoje nunca saiu. É onde nós vamos atrás da nossa saúde, é aqui. E aqui não vai fechar. Porque os poderes de Deus é muito maior do que o poder do Jeová daqui da terra. É muito maior, meu filho. A obesidade cresceu muito nos últimos anos no Brasil. Com a falta de uma alimentação adequada, a situação preocupa o Ministério da Saúde, que realiza campanha para uma boa alimentação. Aos 24 anos, a empresária Hannah Guarani chegou a pesar 120 quilos. 34 ela ganhou só na gravidez. A vida acima do peso trouxe muitos problemas, não só na saúde do corpo, como também no psicológico. Eu sofria de preconceito, discriminação, porque discriminação não vem só de raça, mas vem de aparência física também, porque o mundo exige um padrão, tanto dentro do meu casamento, quanto no meu meio profissional, que também mexe com saúde, mexe com estética. Então, a minha vida era um pesadelo. Depois de insistir em muitas dietas e tomar vários remédios, Hannah decidiu fazer a cirurgia bariátrica. Eu cheguei na obesidade de nível 3, que é a obesidade mórbida, e a partir daí fica muito mais difícil você retornar ao peso anterior. Decidi pela bariátrica, não me arrependo. Foi uma escolha difícil, mas onde o meu médico me deixou muito ciente de tudo que eu ia passar, no pré, no pós, tive um acompanhamento muito bom com o nutricionista. Essa fase hoje é só lembrança e aprendizagem. A calça tamanho 50 continua no armário, mas é para servir de incentivo. Estar acima do peso é um problema de saúde pública. Muitas pessoas acham que comer demais está diretamente relacionada a comportamento ou a hábito, mas não é não. A obesidade ela é uma doença, está associada a vários fatores. Diversas doenças como diabetes, a hipertensão, dislipidemia, que é o aumento do colesterol, o triglicerídeo, isso tudo pode desencadear a principal causa de óbito, né? A principal causa de morte hoje entre os obesos, que são as doenças cardiovasculares, o infarto e o AVC. Segundo a médica, a expectativa é que em 2025, mais de 25% das pessoas apresentem sobrepeso. Por isso, prevenir através da alimentação saudável e da prática da atividade física é a principal dica para quem não quer ser acometido pela doença. Combater o sedentarismo, fazer com que as pessoas se movimentem mais, as crianças e, claro, orientar uma alimentação mais saudável, rica em frutas, fibras, hortaliças, reduzindo o consumo de açúcar, que é o que a gente combate, e de alimentos industrializados, processados, fast food. Então, educação é o ponto principal para a prevenção da obesidade. Veja daqui a pouco, seca nos rios da região preocupa ambientalistas. Eu volto já já. Sabe por que o Supermercado Barcelona é o preferido da dona de casa? Porque respeita o consumidor. Oferece produtos de qualidade, verduras fresquinhas todas as terças e quintas. Entregamos as suas compras em todas as partes da cidade. Tudo que um completo supermercado precisa ter, o Supermercado Barcelona tem. Avenida dos Pioneiros, Novo Horizonte 3, próximo à garagem da Araújo. Falar com o nosso amigo Ivaldo ou Chico. Supermercado Barcelona. Economia com qualidade. Latitude, Musée Elipré. Seja você também uma consultora ou um consultor. A água não chegou para todos. Moradores de uma rua no bairro Novo Horizonte não recebem água da empresa responsável pelo abastecimento da cidade. É amanhecer o dia e o transtorno da falta de água na casa da dona Nélcia gera dor de cabeça. Os afazeres domésticos ficam completamente comprometidos durante todo o dia. A salvação é o vizinho ao lado que cede água à dona de casa. E eu já fui lá várias vezes, há 2 anos, em busca dessa água e eu não consigo. Por quê? Porque eles dizem que agora não está fazendo mais essa encanação de água, levando a água na casa dos moradores. Mas eu tenho água de um lado e outro da minha casa, do SAAI. Só que, para mim, eu não consegui ainda que eles viessem colocar. Então, está sendo difícil. Mas não é só a dona Nélcia que sofre com a falta de água. Esta mulher que não quer aparecer também denuncia. Encanação aqui, não tem rede. Quais são as maiores dificuldades para uma dona de casa que não tem água?
É porque a gente, agora mesmo, estou tentando limpar a casa, não tem água, né? Como é que vai limpar? Não tem como limpar, não tem como fazer nada. As donas de casa não têm acesso à rede de abastecimento de água da Companhia de Tratamento do município. Elas já têm cadastro, compraram até encanação, separaram a taxa que precisam pagar para a instalação, mas até agora nada. Que eles colocassem a água, né? Porque eu acho que é um direito de todos. Água e luz, né? Pelo menos isso. Não custa nada ele fazer isso. Está tão próximo à encanação. O problema está na rua Marachá Rondon, bairro Novo Horizonte. Por aqui, cerca de 8 casas vivem o drama da falta de água. Mas seu José teve sorte. À base de muitas tentativas, o aposentado conseguiu a instalação de água em casa. Fizemos o cadastro em agosto e fomos ter água em novembro. Viu? Cadastro feito, pagado, nós pagamos na lotérica R$111, né? 111 para esse relógio aí. E viemos receber água em novembro. O Wagner também conseguiu, mas... Vocês têm o encanamento, está tudo instalado, só que mesmo assim falta água. Falta água direto. Toda tarde? Toda tarde. Como é que faz para fazer os afazeres de casa aí? A mulher briga, como é que é a situação? Ela briga direto aqui, faltando água quase todo dia, esperando chegar 11 horas da noite que vem chegar água. Entramos em contato com a prefeitura, mas não obtivemos resposta. Continuando falando sobre a água e a falta dela. Em Parauapebas, ambientalistas se preocupam com a seca no rio, que leva o mesmo nome do município e abastece várias cidades da região, inclusive Canaã dos Carajás. Antes era possível ver a força das águas em uma vazão caudalosa de uma das fontes naturais mais ricas da região sudeste do Pará. Hoje, o rio Parauapebas, que corta a cidade com o mesmo nome, pede socorro. A estiagem prolongada e o assoreamento, o processo de acúmulo de entulhos e lixos vem contribuindo para que o nível da água se apresente menor que o esperado. Neste trecho onde estamos, no bairro Parque das Nações 2, o nível do rio Parauapebas está um dos pontos mais baixos. Como observamos, as pedras já aparecem, dá até para atravessar de um lado para o outro caminhando, e a água não chega nem até o joelho. Os moradores da região já sentem os impactos e observam que a cada ano a situação só piora. E agora, né, com esse desmatamento na beira do rio, não tem como o rio continuar cheio, porque nós, que devemos cultivar mais o nosso rio, né? A maioria deles estão acabando de desmatar o rio. Mas a maioria dessa secura é o desmatamento ali na beira do rio aí. Estão desmatando na beira do rio, como é que não seca desse jeito aí, gente? Quanto mais eles desmatar, mais vai secar. Vânio arriscou uma pescaria com um amigo, mas a canoa ficou presa nas pedras e foi preciso descer e empurrar. Ele, que tinha o hábito de pescar ali, ficou assustado com o nível do rio este ano. Tá crítico, né? Cada vez secando mais. Aqui em 2005 que era bem cheio, né? E nessa última seca agora tá bem crítico. Com 350 quilômetros de extensão, ele passa por 3 municípios: Marabá, Parauapebas e Canaã dos Carajás. De cima é possível ter noção do estado crítico. Vários pontos completamente secos, mesmo em áreas de matas. A água que vem é responsável pelo fornecimento de quase a totalidade do abastecimento público de Parauapebas, além de servir como fonte de lazer e pesca. Marcel é chefe da Floresta Nacional de Carajás, administrada pelo Instituto Chico Mendes da Biodiversidade, o ICMBio. Ele, que luta para preservar áreas dos impactos ambientais, esclarece um dos motivos para a seca do rio. Essa redução no volume de água, por mais que seja esperado, ela tem vários agravantes. Então, o que eu posso destacar como bem significativo foi todo esse processo de ocupação que nós tivemos em Canaã dos Carajás e em Parauapebas, desses últimos 10, 11 anos para cá, que foi um processo praticamente sem ordenamento nenhum. A gente vê alguns complexos habitacionais que existem na margem do rio Parauapebas, que praticamente as casas foram construídas dentro do rio, sem garantir a vegetação necessária de acordo com a legislação ambiental. Alguns loteamentos foram construídos soterrando lagoas e nascentes. Então, todas essas nascentes que foram soterradas, elas tinham uma importância para a manutenção do rio Parauapebas.
Outra preocupação é a extração desenfreada do minério de ferro na região. Enquanto o município vive uma grande seca de suas águas, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Pará autorizou em junho deste ano a mineradora Vale a captar 48 milhões de litros de água do rio Parauapebas. Para Marcel, é preciso um olhar mais cuidadoso do poder público. E é importante o poder público, principalmente o poder público de Canaã dos Carajás e de Parauapebas, ordenar essa ocupação, até rever algumas situações de ocupação na margem do rio Parauapebas, senão em breve talvez a gente tenha uma situação muito mais crítica do que está hoje. Para quem vive e depende da água dessas nascentes, está com medo do rio secar de vez. Quem mora aqui perto e as pessoas que gostam de banho, prejudica, porque é o único lugar de lazer que tem à beira do rio. Então agora nós não temos mais o rio. Eu não acredito que ele seque completamente, porque pela geografia aqui da nossa região, nós temos a Floresta Nacional de Carajás contribuindo significativamente com a manutenção do rio, porque é uma área de floresta extensa, então a floresta, nos seus processos de transpiração, ela consegue manter vários recursos de água ainda abastecendo o rio Parauapebas, porém, quando a gente sai dessa área das unidades de conservação, em alguns pontos, sim, o rio Parauapebas ele tende a secar, como já existe hoje, como Canaã dos Carajás, ele está seco. Outros pontos, o rio tem água, não tem num volume para navegar, mas tem água. Em outros pontos, ele vai secar de novo. Então, a gente tem que entender todo esse contexto da nossa ocupação para poder avaliar a situação do rio Parauapebas. Enquanto isso, os anos vão passando e o rio Parauapebas, que era sinônimo de prosperidade e riqueza, vai perdendo as forças diante da devastadora reação da natureza. O Jornal Correio Notícias fica por aqui, mas volto amanhã com os destaques da região. Outras informações você acompanha 24 horas por dia no portal correiodecarajás.com.br. Uma boa noite para você. SBT, a TV que tem torcida.